Capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do povo exilado, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor levara ao exílio, de Jerusalém à Babilônia, depois de Jeconias o rei, e a senhora, e os oficiais da corte, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os artífices e os construtores de baluartes terem saído de Jerusalém. Foi pela mão de Elazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, que Zedequias, rei de Judá, enviou a Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel, a todo o povo exilado que fiz ir ao exílio de Jerusalém à Babilônia: Construí casas e habitai nelas, e plantai jardins e comei dos seus frutos. Tomai esposas e tornai-vos pais de filhos e de filhas. E tomai esposas para os vossos próprios filhos, e dai as vossas próprias filhas a maridos, para que deem à luz filhos e filhas. E tornai-vos ali muitos, e não vos torneis poucos. Também buscai a paz da cidade a qual vos exilei, e orai por ela, Jeová, porque na sua paz se mostrará haver paz para vós mesmos. Pois assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, e não escuteis os seus sonhos que estão sonhando. Pois é em falsidade que vos profetizam em meu nome. Não os enviei, é a pronunciação de Jeová. Pois assim disse Jeová: De acordo com o cumprimento de 70 anos em Babilônia, voltarei minha atenção para vós, e vou confirmar para convosco a minha boa palavra, por trazer-vos de volta a este lugar. Pois eu mesmo conheço bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, é a pronunciação de Jeová, pensamentos de paz e não de calamidade, para dar-vos um futuro e esperança. E certamente me chamareis, e vireis, e orareis a mim, e eu vou escutar-vos. E vós realmente me procurareis e me achareis, porque me buscareis de todo o vosso coração. E eu vou deixar-me achar por vós, é a pronunciação de Jeová. E vou recolher vosso grupo de cativos, e reunir-vos dentre todas as nações, e dentre todos os lugares aos quais vos dispersei, é a pronunciação de Jeová. E vou trazer-vos de volta ao lugar do qual vos exilei. Mas vós dissestes: Jeová suscitou para nós profetas em Babilônia. Pois assim disse Jeová ao rei que está sentado no trono de Davi, e a todo o povo que mora nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco ao exílio. Assim disse Jeová dos exércitos: Eis que envio contra eles a espada, a fome e a pestilência, e vou fazê-los iguais a figos rebentados, que não podem ser comidos de ruins que são. E vou persegui-los com a espada, com a fome e com a pestilência, e vou dá-los para tremor a todos os reinos da terra, para maldição, e para assombro, e para serem objeto de assobio, e para vitupério entre todas as nações, as quais certamente os dispersarei, pelo fato de que não escutaram as minhas palavras, é a pronunciação de Jeová, que lhes enviei com os meus servos, os profetas, levantando-me cedo e enviando-os. Mas vós não escutastes, é a pronunciação de Jeová. E quanto a vós, ouvi a palavra de Jeová, todos vós, povo exilado, que mandei embora de Jerusalém para a Babilônia. Assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsidade em meu próprio nome. Eis que os entrego na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele terá de golpeá-los perante os vossos olhos. E certamente se tomará deles uma invocação do mal, por parte do grupo inteiro dos exilados de Judá, que está em Babilônia, dizendo: Faça-te Jeová igual a Zedequias e igual a Acabe, que o rei de Babilônia assou no fogo, visto que praticaram a insensatez em Israel, e continuam a cometer adultério com as esposas de seus companheiros, e continuam a falar falsamente em meu próprio nome a palavra que não lhes ordenei.
e eu sou aquele que sabe e sou testemunha, é a pronunciação de Jeová. E a Semaías de Neelão dirás: assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: visto que tu mesmo enviaste em teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, e a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o próprio Jeová te constituiu sacerdote em lugar de Jeoiada, o sacerdote, a fim de que te tornasses o grandioso superintendente da casa de Jeová, para com qualquer homem enlouquecido e que se comporte como profeta, e tens de pô-lo no tronco e ao pelourinho. Agora, pois, por que não censuraste Jeremias de Anatote, que se comporta como profeta para vós? Pois por isso nos enviou mensagem à Babilônia, dizendo: é muito prolongado. Construí casas e habitai nelas, e plantai jardins e comei dos seus frutos. E Sofonias, o sacerdote, passou a ler esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a haver para Jeremias a palavra de Jeová, dizendo: manda dizer a todo o povo exilado: assim disse Jeová a respeito de Semaías de Neelão: visto que Semaías profetizou para vós, mas eu mesmo não o enviei, e ele tentou fazer-vos confiar numa falsidade, portanto, assim disse Jeová: eis que volto a minha atenção para Semaías de Neelão e para a sua descendência. Ele não virá a ter um homem morando no meio deste povo, e não olhará para o bem que faço para meu povo, é a pronunciação de Jeová, porque falou em franca revolta contra Jeová.